Agora, Eterno Despertar, com Márcio Góes. Programa Eterno Despertar, luz que nunca vai cessar, sempre juntos a sonhar. Amigo, amiga, irmãos e irmãs na fé. No ar pelo Castbox, pelo Spotify ou pela sua rádio de preferência, programa Eterno Despertar. Para você que nos ouve ao vivo neste momento, hoje é 3 de dezembro de 2025. Para você que nos ouve ao vivo pela Rádio Marte, bom dia, tenha um dia abençoado. Para você que vai nos ouvir em qualquer horário, as reprises, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Eternos Despertandos. Iniciamos hoje mais uma vez com minutos de sabedoria. Este livrinho de bolso de Carlos Torres Pastorino. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a sua luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Minutos de Sabedoria, página 88. É muito bom poder falar de otimismo, de luz interior. Na verdade, todos temos essa luz. Só que, por muitas vezes, nos deixamos abater pelas sombras da vida, pela escuridão que parece não ter fim, e esquecemos da nossa luz própria, que é a presença de Deus, a consciência divina em nosso espírito, em nosso corpo e nossa alma. Quantas e quantas vezes deixamos as sombras nos guiarem? Quantas e quantas vezes caminhamos sem rumo na escuridão? E quando de repente a gente lembra, tem um clique e lembra da nossa luz. A solução sempre esteve ali, dentro de nós, e por muitas vezes ignoramos. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lembrar e reacender a nossa luz interior. A partir do momento que permitimos que essa luz interior acenda, tudo ao nosso redor fica mais claro, mais nítido, mais tranquilo. E como acender essa luz? Uma grande ferramenta, vamos dizer assim, entre aspas, na nossa vida terrena, nós que somos espíritos aqui encarnados, uma grande ferramenta é a gratidão.
outra grande ferramenta é o otimismo. E a terceira grande ferramenta, vamos dizer aqui, é a partilha. Temos então gratidão, otimismo e partilha. Começamos pela partilha. Meu amigo, minha amiga, irmão e irmã na fé, despertando de todos os dias. Você pode me dizer, mas eu não tenho muita coisa para partilhar, eu não tenho muito a oferecer para as outras pessoas, para o mundo. Temos. Em qualquer nível financeiro, emocional, espiritual, físico, em qualquer nível que você estiver, sempre haverá alguém acima de você, mais evoluído, e alguém abaixo de você, menos evoluído. São diferenças muito tênues, às vezes até imperceptíveis, mas existem. Em todos os espíritos, os 8 bilhões e pouco de espíritos encarnados na Terra, fora os desencarnados que estão nos auxiliando, né? Então são mais de 8 bilhões de espíritos num corpo humano. E todos temos esta luz interior. Todos temos algo de bom para oferecer. Ninguém é tão miserável que não tenha nada a oferecer, e ninguém é tão autossuficiente que não precise da oferta do outro. A partilha é importante. Não só de bens, claro, a partilha dos bens é muito importante. Você ajudar as pessoas quando elas estão numa situação de necessidade e você pode ajudar, ajude. Porque se você tem condições de fazer algo por alguém e não fizer, você está cometendo um erro grave com você e com o universo. Vamos então partilhar. E a coisa mais preciosa que temos para partilhar com os outros é o nosso tempo. Não precisa se dedicar 24 horas por dia para os outros. Não, você precisa do seu mérito, da sua evolução. Mas o pouco tempo que você tem, que você se vê numa situação que você precisa ajudar alguém, ouvir. A escuta é um dom maravilhoso. Escuta sem julgamentos. Sem julgamentos. Às vezes a gente quer ajudar, ao invés de só ouvir, a gente começa a dar palpite na vida do outro. Não é assim. O livre-arbítrio está aí para cada um. A nossa missão naquele momento, quando alguém vem desabafar conosco, é ouvir, abrir muito bem os ouvidos, sem abrir a boca. Só se a pessoa pedir a nossa opinião, e mesmo assim, esta opinião tem que ser dada com carinho. Aquilo que chamamos de crítica, tem gente que fala em crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. E na maioria das vezes a crítica construtiva vem de quem não construiu nada. E a crítica sem amor torna-se agressão. Repito, a crítica, ou a famosa, só estou dando a minha opinião. A tua opinião sem amor, sem empatia com a outra parte, é agressão. Às vezes a gente conversa com as pessoas e elas têm o costume de se justificar dizendo: eu sou sincero. Existe grande diferença entre sinceridade e maldade.
Porque se a tua sinceridade machuca alguém, você está sendo maldoso. E a sinceridade sem amor também é agressão. Aliás, qualquer atitude que você tiver com o outro e não tenha uma pitada de amor, é agressão. E antes de ajudar, vamos deixar nossa trena em casa. Porque normalmente nós medimos o outro com a nossa trena, julgamos o outro com os nossos padrões, e nem sempre aquilo que é bom para mim vai ser bom para o outro. Então a partilha do tempo, a partilha da escuta sem julgamento é muito importante para a sua evolução, meu irmão, minha irmã, e para a evolução da pessoa, do espírito que está desabafando com você. Faça esse exercício hoje, durante o dia. Tente ouvir sem julgar, porque o julgamento dói, e dói muito. Se nós soubéssemos o quanto nossas palavras doem, o quanto nossas atitudes impensadas e escondidas atrás de uma suposta sinceridade, quanto isso dói, a gente pensaria duas vezes antes de falar e agir. Pode ter certeza que metade daquilo que faríamos durante um dia não faríamos, se soubéssemos o quanto isso machuca a outra pessoa, o quanto isso dói, o quanto isso não contribui em nada para a evolução da outra pessoa. Sim, devemos aconselhar nossos irmãos, nossas irmãs, principalmente nossos irmãozinhos mais novos. Mas, como eu acabei de falar, existe o livre-arbítrio e cada um tem que ter o seu mérito. O seu mérito. A nossa parte é ouvir, aconselhar com carinho, com amor. Se não tiver amor, é agressão. Lembre disso. Crítica sem amor é agressão. A minha opinião, entre aspas, sem amor, é agressão. Aliás, eu estou ouvindo, supostamente dando a minha opinião, ou eu estou querendo que o outro se torne aquilo que eu quero? Não cabe a nós fazer isso. Não cabe a nós julgar. Deus, soberanamente justo e bom, respeita o nosso livre-arbítrio dado por Ele. Quem somos nós para não respeitar? Segundo ponto é o otimismo. Estamos vindo de trás para frente, né? O otimismo. Tudo tem um lado bom. Às vezes até aquilo que você pensa ser uma desgraça, desculpe a palavra, uma coisa terrível na tua vida, tem um lado bom. Traz um ensinamento. É uma oportunidade de evolução. E às vezes aquilo que nos causa desconforto é justamente isso que precisamos para sair da nossa zona de conforto. Com certeza, tudo coopera para o bem. Às vezes é difícil a nossa mente humana perceber e entender, mas o nosso perispírito, a nossa mente espiritual já sabe dos nossos objetivos e já sabe aquilo que nós precisamos passar para a nossa evolução. Sejam provas, expiações, seja coisa boa, coisa supostamente ruim. Portanto, tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. É como eu ouvia, eu acho que era no TikTok um vídeo, alguém falando.
uma árvore seca e duas pessoas diante dela estão definindo essa árvore seca. Um deles define a árvore seca como uma derrotada, uma perdida, já que perdeu todas as folhas. O outro já define essa árvore seca como uma guerreira que perdeu todas as folhas, mas está ali e logo as folhas brotarão novamente. A mesma coisa, duas pessoas diante de um ipê florido. E você sabe que o ipê florido, ele um dia vai derrubar a flor, né? Todas aquelas flores vão pro chão. As folhas também, tem a época do ano que ele perde todas as folhas. Alguém olha pro chão e diz: quanta sujeira. Alguém olha para cima, olha a árvore e diz: quanta vida. Otimismo. A partir do momento que olhamos a vida com os olhos do otimismo, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais tranquilo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você pode dizer: mas nada dá certo para mim. O carro estragou. Gratidão, porque você tem um carro que vai poder ser consertado, arrumado e logo estará rodando de novo. Você não está a pé. Poderá ficar alguns dias porque o carro estará na oficina, mas você tem a garantia de que ele estará de volta. Gratidão por isso. Gratidão por isso. E de mais a mais, é um bem material. E os bens materiais estão aí para nos servir, não nós para servirmos a ele. Gratidão por isso. Gratidão por perder o ônibus aquele dia. Você não sabe do que Deus te livrou. Pega o próximo ônibus, mesmo atrasado, melhor atrasado do que sofrer algum contratempo aí muito desagradável. Então, você não sabe do que Deus te livrou. E todos os dias Deus, o universo, os anjos e santos nos livram de tantas coisas que nós nem percebemos. Gratidão é o nosso próximo ponto. Eu gosto muito dessa palavra, gratidão. Assim como a partilha e o otimismo, a partir do momento que aprendemos a ser gratos por tudo, inclusive os momentos não tão bons como eu citei agora há pouco, a partir do momento que aprendemos a ser gratos, nossa, como a nossa vida se transforma. Você sentar à mesa para se alimentar e agradecer por aquele alimento. Não precisa ter todo um ritual, fazer toda uma oração cheia de palavras bonitas antes da refeição e pedir para que a família se reúna toda e vamos orar agora antes de comer. Não precisa tanta formalidade. Agradece lá no teu coração. Claro, se a tua família tem o costume de fazer oração juntos antes das refeições, amém. Graças a Deus, continue assim. Mas caso você esteja em algum lugar ou com algumas pessoas que não têm a mesma prática, faz lá no teu interior. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece o nosso espírito porque foi Ele que nos criou. Deus ouve até o nosso silêncio. Então não precisa fazer algazarra. Não precisa mostrar para todo mundo que você está orando. Não precisa gritar, berrar, não precisa.
Deus ouve o silêncio do teu coração. E a oração mais linda, mais querida por Deus é aquela feita de coração. Mesmo que não tenha palavras bonitas, mas tem sentimentos. Um dia eu vi uma imagem na internet de uma folha escrito oração. Aí 3 ou 4 pingos, o que dava a entender que eram lágrimas na folha, e embaixo, amém. É oração de coração. A pessoa estava sofrendo naquele momento, a oração dela foi o choro. Deus ouve o teu choro, Deus ouve o teu silêncio, Deus ouve a tua prece interior. E que essa prece interior, que esse silêncio, que esse choro seja transmutado em gratidão, em agradecimento. A oração mais linda é a oração da gratidão. A segunda oração mais linda é a oração que fazemos pelo outro. E em terceiro lugar, pedimos para nós. Porque afinal de contas, Deus não é banqueiro que troca favores ou empresta uma graça ou te pede algo em troca. Não, a nossa oração não pode ser moeda de troca. Ela precisa ser de coração. De coração. É um pedido? Está passando por um momento difícil? Momentos difíceis? Faça essa oração pedindo, mas que seja de coração e que haja gratidão. É maravilhoso um coração agradecido. É maravilhoso um coração que partilha. É maravilhoso um coração otimista. Vamos fazer isso nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importa a hora que você está ouvindo, comece agora. Mais gratidão, mais otimismo e mais partilha. Vamos orar juntos agora. Senhor Deus glorioso e onipotente, nós nos colocamos na Tua presença, querido Deus soberanamente justo e bom. Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, caso você esteja ouvindo ao vivo, nos colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos discernimento. Dá-nos a graça de poder partilhar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo com as pessoas, com os espíritos ao nosso redor. Dá-nos a graça, o discernimento do otimismo, para que possamos dar aquele olhar bom para tudo e para todos. Afinal, tudo tem um lado bom. Todos têm algo de bom. Sejamos nós os primeiros a oferecer essa bondade, esse otimismo. Dá-nos o discernimento da gratidão. Gratidão por podermos agradecer. Gratidão, Senhor, porque temos tanto a agradecer. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos nas nossas necessidades urgentes, com a Tua bênção, a Tua mão poderosa sobre nós, sobre nossas famílias.
que possamos cada vez mais ser gratos, otimistas e desprendidos a ponto de partilhar, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Eterno Despertar.